falar um pouquinho sobre o R, que é o programa que a gente vai utilizar nessa disciplina ao longo, vocês vão utilizar exaustivamente ao longo desse período. Vão usar o R e o RStudio. O RStudio ele é simplesmente uma interface mais amigável do R. A gente vai falar na próxima aula sobre o programa do R, como que a gente vai começar a utilizar, os objetos especiais, operações aritméticas básicas, somar, multiplicar, subtrair, dividir. Como a gente importa dados para o R, porque às vezes fica muito mais fácil, em vez de a gente escrever manualmente no R, tudo bonitinho como ele deve ficar, a gente pode montar assim, que é muito mais cotidiano nosso, montar uma planilha eletrônica, seja em Excel, WPS, LibreOffice, Google Plans, qualquer coisa que a gente vai ter numa planilha eletrônica, e posteriormente a gente pode importar isso para o R, seja no formato de texto ou no formato também de planilha. Como que a gente vai depois mostrar? Então a gente vai analisar dados e como a gente vai mostrar esses dados, né, de maneira visual, chamados gráficos, né? Então um gráfico de tendência, um gráfico de média, a gente vai ver um pouco desses gráficos e a estatística descritiva. Vamos falar o que vocês já viram em estatística, por isso também é pré-requisito dessa disciplina em estatística. Vocês vão ver média, moda, mediana, variância, desvio padrão. E o legal do R é que ao longo do tempo, como ele é um software gratuito, no próximo slide eu vou falar um pouco sobre a história dele, nos próximos slides, a gente tem muito artigo e tem muito material didático que a gente vai ter e muito pacote sendo produzido para os nossos problemas pessoais. Pessoais no sentido de, eu quero trabalhar com melhoramento, eu vou ter um pacote de melhoramento. Mas eu quero um pacote de melhoramento aplicando Bayesiana, então eu vou ter um pacote de melhoramento aplicando Bayesiana. Eu quero um pacote de melhoramento aplicando modelos mistos. Eu vou ter lá um pacote no R só para trabalhar com modelos mistos. Ainda assim eu quero trabalhar com modelos mistos generalizados. No melhoramento, também tem um pacote para que cada um desses. Beleza. Agora eu quero trabalhar como eu posso simular uma população para depois ser analisada. É um pacotinho que eu uso muito. Então, lá na minha população, eu também posso simular, por exemplo, esse pacote SimBridge. Então, qual é a história do R? O que tem de tão legal no R? Bom, a princípio, ele foi idealizado por 2 professores na Universidade de Auckland, na Nova Zelândia. No início, o R era chamado de RR, em homenagem aos 2, porque foram os 2 idealizadores. E eles viam um problema muito sério quando se saía de uma aula. Então, por exemplo, eles utilizavam programas pagos de estatística ou qualquer coisa que seja na área de programação, e os alunos, quando iriam para casa, eles não tinham acesso a esse programa. Por quê? Porque eram programas pagos. Então, a possibilidade de se pagar para esse programa era muito menor, no sentido que o aluno nem começou a trabalhar ainda, e aí ele ainda vai ter que tirar um dinheiro para tentar utilizar aquele programa. Então, a ideia deles foi, vamos propor uma linguagem que chamava S++, era a primeira linguagem que era utilizada dentro do R, de maneira que os alunos possam sim carregar de maneira gratuita, carregar para casa e depois eles possam modificar e introduzir novas ferramentas. Então no início era algo muito básico, de estatística muito simples. Só que com o tempo um aluno foi passando para o outro, como ele é um software livre, a ideia dele sempre foi um software livre de linguagem aberta, um aluno foi passando para o outro que tinha um pouco mais de conhecimento de programação, adicionava mais uma ferramenta, aí passava para outro, que o outro melhorava, e o outro melhorava, o outro melhorava. E hoje, no século XXI, a gente estava lá na década de 90, hoje a gente está no século XXI, praticamente 20 anos depois da proposta do R, o R faz uma infinitabilidade de coisas. É muita coisa que o R faz. Então hoje a gente tem para análise e manipulação de dados, modelagem linear, modelagem não linear, séries temporais, simulação, a gente tem muita coisa que o R faz. Isso é muito legal. Bom, a princípio, a interface do R é um pouco simples, porque ela simplesmente tem 2 janelas, ou uma única janela, e vocês vão ter simplesmente aonde colocar a programação de vocês. Então vocês vão ter ali uma linha de programação, e aí ele vai lendo linha, linha, e aí a partir dessa linha ele vai te dar uma resposta. Sem muita palatabilidade para o indivíduo que está utilizando. É um pouco mais difícil do indivíduo utilizar. Mas, pensando nisso, foi proposto o RStudio, que também é uma ferramenta gratuita. E esse RStudio ele é um pouco mais fácil. A gente tem agora como importar
as nossas bibliotecas para o RStudio. Ele vai mostrar quais são os objetos que estão sendo criados. A gente vai ver isso mais detalhado na próxima aula. O R propriamente dito, aquela janelinha do slide anterior, é só essa janela aqui. Na verdade, é essa janela daqui de baixo. Ele vai ter a interface em que aqui em cima é enviado uma linha de programação, então posso deixar todas as minhas programações prontas, com o ideal, com o meu fluxo, todo o meu algoritmo programado, tudo que eu quiser mostrar, e eu leio essa linha de cima para cá para baixo, que seria o R propriamente dito, e aí o R vai me expressar com algumas saídas. Pode ser as saídas na forma de gráfico, pode ser tabela, pode ser simplesmente um valor de resposta. Então, para a próxima aula, o que eu vou deixar para vocês? Eu vou deixar já o PDF, que é o livro do professor Paulo Sávio, de Teoria do Melhoramento Animal, e é basicamente tudo que a gente vai ver nessa disciplina, vai ter nesse livro, todos os conceitos, todos os métodos, tudo que a gente vai ver, eu uso como livro de cabeceira esse livro do professor Paulo Sávio. Ele já liberou o PDF, então todo mundo vai ter, eu vou liberar para vocês. Cada um no seu próprio computador que está assistindo a aula, vai instalar no primeiro o R e depois o RStudio. Vocês podem clicar nos dois links. Primeiro vocês podem baixar os dois ao mesmo tempo, mas na ordem que vocês forem instalar, primeiro instala o R, depois instala o RStudio. Por quê? Porque o RStudio precisa encontrar no computador de vocês aonde está o R. Se vocês instalarem primeiro o RStudio e depois o R, vocês vão ter que lá dentro do RStudio depois mostrar como vocês vão, aonde está o R de vocês. Por isso, se colocar o R depois do RStudio, fica muito mais fácil, porque ele acha automaticamente o R de vocês. Lá no RCAM vai ter a parte de Windows, então é download, RCAM para Windows, quem está usando esse sistema operacional. E aqui vocês vão ter como baixar e fazer o download desse RCAM para o Windows. Depois que baixar, gente, é a execução de uma instalação normal, como em qualquer outro lugar. Vocês podem ir lá no Windows, baixa e instala o R. E o RStudio? Mesmíssima coisa. Vocês vão lá no Google e coloca RStudio. Eu já coloquei o RStudio meu, mas eu vou colocar sem ser pesquisa. O próprio nome, RStudio. E ele já vai vir aqui, ó, lá no Google mesmo. Download RStudio. Vem aqui, bota para fazer o download. Download gratuito. Lá no download gratuito, vocês vão escolher o sistema operacional de vocês. Quem estiver usando outro sistema operacional que não seja o Windows, pode me procurar, eu explico passo a passo como é que faz em um sistema operacional. Então, quem tem o Windows, pode vir aqui e baixar o arquivo executável do Windows. Baixou o arquivo executável. Não esquece, gente, a ordem. Primeiro instala o R, depois instala o RStudio. E aí sim o computador de vocês vai entender a ordem dos dois, já vai buscar o R no computador e o RStudio já vai abrir bonitinho. Então, quando vocês forem instalar e baixarem, o RStudio de vocês, quando abrir, ele já vai abrir o RStudio, como nós vamos ver na próxima aula, na aula prática, como que a gente vai fazer esse RStudio.